Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Eu quero mostrar para vocês o poder da abertura escocesa, sim, abertura escocesa, gambito escocês. Eu quero mostrar para vocês a força que essa abertura tem. E para o pessoal que joga iniciante, intermediário, é uma boa para conseguir mais vitórias, tá? E vamos lá para o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para não perder conteúdos como este. E o gambito escocês é assim: E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, tudo normal. Aqui a gente difere, a gente sai da italiana que viria com o bispo para cá, ou a Rui Lopes que viria o bispo para cá, e vamos colocar o nosso peão em D4. Essa é a abertura escocesa, tá? Scott Game. E aqui normalmente as pretas tomam 74% da base de dados do Lichess, toma o peão em D4. Ok. E nós não vamos fazer o que a maioria faz aqui, que é retomar de cavalo novamente. Não vamos fazer isso. Vamos fazer o nosso gambito aqui, fazendo o seguinte: jogando o cavalo para G5, tá? Atacando esse peãozinho fraco das pretas. E aí, a maioria dos jogadores vai jogar aqui para afugentar o seu cavalo, vai jogar H6. Pensando, o jogador de brancas vai voltar com o cavalo para F3, né? Mas não. Nós vamos fazer o impensável aqui, porque no xadrez você tem que surpreender seu adversário para você ganhar, né? Tem que sair da mesmice. E vamos lá. Cavalo toma F7. Estamos ameaçando a dama e a torre. Então o rei vai se sentir obrigado a tomar o cavalo. E é o que ele faz. Rei toma cavalo em F7. E agora sim nós vamos com o bispo para C4, cheque. Aqui a jogada mais jogada na banco de dados do Lichess é rei E8. 58% dos jogadores jogam isso. Em segundo lugar, rei E7. Vamos ver o que acontece então na jogada mais jogada, que é rei E8. Aí sim nós vamos com a nossa dama para H5. Olha o poder dessa abertura escocesa, né? O rei já está tudo aberto. Aqui as pretas podem fazer duas coisas: ou avançar o peão, ou sair com o rei, né? Vamos ver aqui o que aconteceria se avançasse o peão para G6. Aqui é terrível para as pretas, porque olha assim, aqui que nós vamos fazer. Tomamos o peão aqui, damos cheque. O rei vem para E7, dama F7 para fazer o rei vir para o centro do tabuleiro, rei D6, bispo F4. Aqui pode acontecer duas coisas, né? Ou o rei sai, ou o cavalo cobre, né? Vamos ver o rei saindo aqui para ver o que acontece. Rei saindo, dama vem para perto do rei aqui, cheque de novo, e aqui tem mate em dois lances. O rei sai, quer dizer, mate em um. Tanto faz o rei vindo para cá, em B4, é mate aqui, como o rei vindo para trás. E é mate do mesmo jeito aqui. Tá? Então não tem jeito. Nessa posição, fazendo isso, a pior jogada é jogar em rei em E7 aqui, ó. A pior jogada é jogar o peão G6, tá? Nessa posição. Então vamos ver o que seria melhor o rei ter feito, que é rei E7. É um melhor, mas nem tanto, porque nós vamos lá com a nossa dama de novo, na cara do rei, forçando o rei para vir para o meio do tabuleiro. Bispo F4 de novo, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, se o rei for coberto pelo cavalo em E5, dama D5, rei E7 e dama E5, checkmate. Olha só que interessante, né? Mas se as pretas jogarem diferente, aqui, ao invés de jogar o cavalo na frente do bispo, jogar rei para C5. Aí de novo, né? Dama D5 vem para cá e nós já vimos essa variante, né? Mate aqui para cima ou mate aqui para baixo, tá? Então não tem jeito.
Realmente essa abertura escocesa é muito interessante, né? E vamos ver aqui uma nova variante. E4, E5, cavalo, cavalo, peão toma. E o cavalo vem para G5, peão H6, cavalo F7, rei toma F7. E aqui, bispo C4, rei E7, C3. Então o rei aqui não veio para casa aqui para E8, né? Ele veio para E7. Então nós vamos subir nosso peão para C3 para abrir essa coluna D. Tá fazendo uma espécie de gambito dinamarquês, né? Ó, vocês lembram do gambito dinamarquês? Eu vou pôr aqui no card do canal. Eu já fiz vídeo sobre ele. E agora vem aqui. Cavalo toma C3. As pretas podem responder com cavalo F6. Nós fazemos roque. E aí vem D6. Para desenvolver o bispo, né? E o que nós vamos fazer agora? F4. Olha só que jogada interessante. Aqui o computador ainda diz que a vantagem das pretas, tá? Mas é muito pequena. E pela base de dados do Lichess, a maioria das partidas ganha pelas brancas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A maioria das partidas são ganhas pelas brancas nessa posição, tá? Então, essa vantagem que o computador dá é uma coisa irrelevante, né? Não acontece na prática. E agora, nessa posição, nós temos muita vantagem de jogo, mesmo tendo desvantagem de pontuação pelo computador, tá? Nós podemos avançar o peão para cá, para E5, colocar a torre em E1 e teremos um grande ataque para cima do rei que já está centralizado, né? Se nessa hora aqui do cheque de bispo, em C4, o rei vai para G6, olha o que pode acontecer. Dama G4 cheque, o rei vai para o cantinho, dama F5, G6. Dama F7 cheque, bispo G7. Aqui o rei fica numa fortaleza, olha só. Essa é uma posição que as pretas ficam com vantagem mesmo. O rei fica tudo protegido. Uma espécie de roque todo esquisito aqui, mas fica totalmente protegido numa fortaleza. É a melhor variante para as pretas. O computador aqui dá uma vantagem de 9 pontos para as pretas, tá? Então essa aqui é a única jogada legal para as pretas, é essa aí, de jogar o rei para G6 nessa hora do cheque. Como vocês podem ver, essa jogada do cavalo para G5 sai fora das linhas normais, né? O computador diz que é vantagem para as pretas, mas é muito interessante esse lance em partidas blitz e partidas rápidas. Como vocês podem ter visto com meus análises anteriores aqui, e a gente tem a vitória logo no começo. As pretas são difíceis de conseguirem se defender, tá? Fica difícil para elas, tá? Podemos também fazer o seguinte, nessa posição, ao invés de colocar o cavalo em G5, nós vamos fazer uma jogada muito interessante também, bispo C4, tá? E aí as pretas têm algumas continuações, ó. Podem jogar o bispo em B4, que é uma jogada muito utilizada, né? Dando cheque no rei. Aí as brancas vão lá, protegem com C3, peão toma, peão retoma, e aqui o bispo pode fazer o seguinte, ele pode ir para E7, por exemplo. A gente faz dama D5, aqui nós estamos atacando esse peão aqui, ó, bispo e dama alinhados aqui, querendo dar mate, né? A única jogada para as pretas aqui é jogar... Se jogar D6, é mate, né? Porque, ó, cheque, rei vem, bispo vem. Cheque mate, tá? Então não pode fazer isso. Então o que as pretas têm que fazer? Jogar o cavalo em H6. Só que esse cavalo aqui, a gente toma de bispo, né? Ó, tomamos de bispo. As pretas têm tempo de dar um roquezinho aqui para se libertar do mate imparável, né? E aí jogamos bispo E3. E temos uma vantagem de 4 pontos, tá? O rei ficou num roque meio desconstruído aqui, faltando o cavalo em F6.
Então isso é uma boa vantagem para as brancas. Tá? E o bispo pode ir para A5 também. Ele fica fazendo pressão aqui para cima desse peãozinho. Então, a gente pode jogar bispo A3. Olha que interessante. Por quê? Esse bispo A3 não deixa as pretas fazerem o roque, né? Então, o que pode acontecer? As pretas podem fazer o seguinte. Cavalo F6. Né? Querendo dar o roque oportunamente. Agora não dá. Porque se o bispo está aqui atacando a casa que o rei vai passar, o roque não é possível. Né? É ilegal, né? E aqui a gente pode fazer o nosso roque. Aí vem o D6. Que as pretas querem fazer o roque, né? E5. A gente quer tirar o cavalo daí. Esse cavalo é muito importante no roque. O peão vem. Agora é o seguinte, né? A nossa dama, ao invés de trocar, nós temos que manter a nossa iniciativa. Colocamos a dama em B3. Porque fica dama e bispo alinhados aqui, ó. E aí, bispo E6. É o jeito de defender, tá? Porque se fizer dama D7, nós podemos jogar torre D1. E aí a dama vai ter que sair daí. E nós vamos ganhar esse peão de qualquer jeito. Né? Então isso aí não é uma boa jogada para as pretas. O ideal mesmo é jogar o bispo em E6. Com o bispo em E6, nós tomamos o bispo. Peão toma, dama toma. Cheque na cara do rei aqui. E se as pretas fizerem cavalo E7, nós fazemos cavalo E5. Tomando o peão de E5. A situação está bem complicada para as pretas se defenderem. Né? Se elas não fizerem nada, como elas vão se defender agora? A gente pode vir aqui e dar mate. Né? Então tem que fazer alguma coisa aqui e a situação não está fácil para as pretas. Melhor jogada, torre F8. Né? Para evitar que a dama venha para cá. Senão é mate. Nessa posição, as pretas podem jogar também diferente. Jogar em cavalo de G em E7, né? Para fazer o roque, né? Bom, e não é interessante elas colocar o cavalo aqui porque a gente vai avançar com o nosso peão. Então eu jogo o cavalo aqui para E7. A gente pode continuar com o cavalo G5 atacando o peão. Aí as pretas fazem o roque. Cavalo H5 ameaçando dar mate aqui, né? Única jogada, peão avançando. Só que nós temos várias peças atacando esse peão, né? Dama, cavalo, bispo. E aqui só tem o rei e a torre. Então nós estamos em vantagem. Podemos fazer o seguinte. Cavalo toma F7, atacando a dama. Né? Então a torre vai tomar o nosso cavalo. É obrigado a tomar. E a gente toma aqui. De bispo. Dando cheque no rei. O rei vai para H8. E a gente tem uma vantagem muito interessante também. Estamos aqui com 1.9 de vantagem para as brancas. O que vocês acharam dessa abertura escocesa? Muito interessante, né? Bem jogável, bem atacante, né? É uma boa para você que quer atacar e vencer seus jogos de brancas, né? Jogando ela direitinho, ou jogando o cavalo aqui, ou jogando o bispo aqui. Sempre mirando o peão mais fraco das pretas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E até o próximo. Valeu!